Boa noite para todos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Conforme nós prometemos, falar sobre o anticristo no livro de Daniel. Já discorremos, conforme outros vídeos, sobre o espírito do anticristo. Falamos sobre o anticristo no livro de Isaías. Falamos sobre o anticristo no livro de Ezequiel. E agora chegou o momento de falarmos sobre o anticristo no livro de Daniel. Essa é uma didática que eu adotei por entender que, como se trata de um assunto complexo, então exige que se faça vários vídeos acerca do mesmo assunto, porque é um assunto um tanto complexo. Apesar de estarmos falando só sobre o anticristo, mas nós percorremos por vários textos. Tivemos que percorrer em textos de autores diferentes e de épocas diferentes. Então nós temos entendido que nós não podemos falar deste assunto sobre o anticristo simplesmente jogando versículos, simplesmente dizendo vê lá, sem levar em conta o contexto histórico, sociopolítico, o contexto, enfim, geral da época que o autor escreveu. Então, nesta oportunidade, nós vamos falar sobre o anticristo à luz do livro de Daniel. Ok, queridos? E nós vamos aqui já começar com uma pergunta. Você acha que Daniel tem de fato em mente o anticristo? Por que, professor, da pergunta? É porque, por via de regra, como bem sabemos, quando a gente vai ler o livro de Daniel, a gente já vai com uma mente orientada, trabalhada, de que Daniel ele falou sobre o anticristo ou simplesmente sobre o anticristo. E esse vídeo, a pretensão dele é exatamente trabalhar essa questão. Será que o livro de Daniel de fato fala sobre o anticristo? Ou será que o livro de Daniel fala apenas do anticristo? Ou quem é o anticristo no livro de Daniel? Então essas várias perguntas, elas também têm várias respostas. E nós pretendemos, neste vídeo, estar trabalhando este assunto. Pois bem, como nós sabemos, o livro de Daniel, ele é aceito pelos teólogos conservadores como sendo um livro inspirado por Deus. Os teólogos da linha conservadora, eles aceitam o livro de Daniel como um livro divinamente inspirado. Ainda, segundo a linha conservadora, eles vão dizer que Daniel de fato foi um personagem histórico, um personagem real, não fictício, conforme o próprio livro narra. De acordo com a linha conservadora, então nós temos aqui um livro escrito pelo próprio profeta Daniel. Sendo este o caso, então nós somos levados a datar a escrita do livro de Daniel lá para o século 6 a.C., lá no tempo do reino da Babilônia, ou dos Medos e Persas, ali por volta do ano, ou melhor, por volta também do tempo do rei Ciro, que Daniel viveu até aquela época, se não me falhe a memória, Estou apenas citando aqui de cabeça. O certo é que Daniel, ele foi um profeta e um estadista, ok? E ele viveu muito tempo. Ele viveu muito tempo de acordo com a própria narrativa
do livro de Daniel. Então nós vamos trabalhar sob essa ótica conservadora de que o livro de Daniel é um livro divinamente inspirado. Porém, eu quero fazer uma observação aqui para os senhores. Como eu sou historiador, eu não posso deixar de também dar um olhar histórico sobre o livro. Como assim, professor? Eu não posso deixar de oferecer para vocês a visão histórica do livro. Eu não posso deixar de oferecer para vocês a visão histórica do livro, ok, queridos? Então, assim eu farei. Na verdade, na medida dos comentários, eu vou estar apontando vários pontos de vista, tá bom? Procurarei também não fazer um vídeo assim longo, ok? Até porque não dá mesmo para a gente esgotar o assunto, por mais longo que seja o vídeo. Primeira leitura sobre o anticristo nós vamos encontrar em Daniel 7:8, que diz: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Nessa ponta pequena nós temos aqui o que nós consideramos ser o anticristo, ok? O que eu posso afirmar aqui para vocês é que esta ponta pequena, ele é um rei ímpio, e este rei, já vou dizer para vocês quem é este rei nas páginas da história. Este rei, ele agiu, ele foi impulsionado pelo espírito do anticristo. Então, sob esta ótica, sob essa visão, nós podemos sim chamá-lo de anticristo. Sabendo nós que o espírito do anticristo já age desde o começo do mundo, sabendo nós que este rei ímpio, que procurou destruir a fé judaica, conforme nós temos no livro de Daniel, agiu sob a inspiração do espírito de Satanás, que é o espírito do anticristo, então nós podemos chamá-lo sim de anticristo. Pois bem, mas agora nós vamos trabalhar a questão histórica primeiro, para depois eu te levar para a profética. Historicamente falando, esta ponta pequena, aqui, e estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena. Historicamente falando, a história ela vai dizer para nós que esta ponta pequena não é outro senão Antíoco IV Epífanes. Este rei, ele era da dinastia dos Seleucidas, ok? E ele reinou desde o ano 175 a 163 a.C. No livro de Daniel, nós podemos encontrar as seguintes referências a Antíoco IV Epífanes. Conforme nós lemos em Daniel 7:8, também no capítulo 8, versículos 9 a 12, nós temos as façanhas de Antíoco IV Epífanes. Daniel 9, versículos 26 e 27, nós temos mais uma vez uma referência a Antíoco IV Epífanes. Também nós temos em Daniel 11, 21 e versículos 36 a 45, mais uma referência ao rei Seleucida, Antíoco IV Epífanes. Historicamente falando, queridos, essas referências elas nos levam a olhar para Antíoco IV Epífanes. Essa não é uma nova interpretação, não. Todos aqueles que se dão ao estudo bíblico, de fato sincero, todos aqueles que procuram também estudar a Bíblia Sagrada sob um viés acadêmico, eles são unânimes em ver aqui Antíoco IV Epífanes. Todos aqueles que estudam, repito, o livro de Daniel, não só de um ponto de vista profético,
mas de um ponto de vista acadêmico, histórico, todos aqueles que procuram descobrir na história qual foi o cumprimento histórico para o que Daniel aqui está descrevendo, todos eles vão ver aqui Antíoco IV Epífanes. Como eu já falei para vocês, Antíoco IV Epífanes, ele foi um rei seleucida. Ok, ele, se vocês quiserem conhecer mais a história de Antíoco IV Epífanes, eu sugiro a vocês que leiam a Bíblia Católica, no primeiro livro dos Macabeus. Ali nós já temos uma referência a Antíoco IV Epífanes. Eu vou dar um breve relato aqui sobre os reinos. Os 4 reinos de Daniel são, na verdade, Babilônia, aí depois vem o segundo reino, Medos e Persas, depois vem o terceiro reino, a Grécia, de Alexandre Magno o Grande. Eu vou ler bem aqui rapidinho, para vocês entenderem melhor. Olha, 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 6 em diante. Depois disto, caiu enfermo, ele está falando de Alexandre, e reconheceu que ia morrer. Chamou os grandes da sua corte, companheiros da sua mocidade, e repartiu por eles o seu reino. Estando ainda vivo, reinou Alexandre 12 anos e morreu. Os grandes da sua corte começaram a reinar, cada um no seu território designado. Depois da morte de Alexandre, puseram todos diadema, e após ele seus filhos, durante muitos anos, multiplicando os males sobre a terra. Versículo 11. Destes reis, olha, dos sucessores de Alexandre, saiu aquela raiz do pecado, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, que em Roma já tinha estado como refém, e que começou a reinar no ano 137 do reino dos gregos. Então, o que nós temos, na verdade, em Daniel, historicamente falando, é Antíoco IV Epífanes. Na ponta pequena que nós lemos, Daniel 7 e 8, isso combina com a narrativa de 1 Macabeus. Combina com a história. O que nós temos aqui é Antíoco IV Epífanes. E Antíoco IV Epífanes, ele tentou destruir a fé judaica. Ele perseguiu os judeus até a morte. Ele suspendeu os sacrifícios do templo durante 3 anos ou 3 anos e meio. Flávio Joséfos, cuja obra nós estamos aqui lhe apresentando, Flávio Joséfos, que também foi um historiador judeu, descendente de sacerdotes, que presenciou a Guerra de Roma, que foi testemunha ocular, ele faz a interpretação sobre o que estamos falando aqui, e ele, Flávio Joséfos, historiador, autoridade judaica, ele diz que o chifre pequeno aqui que nós temos aqui na leitura foi exatamente Antíoco, que perseguiu os judeus por um bom tempo. Eu vou ler aqui para vocês. Aqui. Vamos lá. Eles reinaram durante vários anos, e da sua posteridade viria um rei que faria guerra aos judeus, aboliria todas as suas leis e toda a forma de sua república, saquearia o templo e durante 3 anos proibiria que ali se oferecessem sacrifícios. Isso tudo aconteceu sob o reinado de Antíoco Epífanes. Aqui ele está, obviamente, fazendo a referência ao livro de Daniel e a passagem que nós estamos lendo. Então aqui é preciso ser dito isso, porque nós sabemos que alguns teólogos, e não quero mencionar nome nem de teólogo e agora muito menos de igreja ou seita, mas alguns teólogos e algumas seitas, eles dizem que o que nós temos aqui é o papado. Mas eu quero lhes falar que isso não tem nada a ver com o papado. É bem verdade que alguns teólogos protestantes, da Reforma Protestante, e até antes, era comum eles verem aqui, na ponta pequena, lutando contra os santos, o papado. Só que
historicamente falando, isso não tem fundamento. Teologicamente falando, também não tem fundamento. É uma interpretação totalmente vazia ver aqui o papado. O que nós temos aqui do ponto de vista histórico é Antíoco IV Epífanes. Eu vou ler aqui mais um versículo aqui para você. Ainda sobre Antíoco, diz o seguinte, ó. E proferirás, Daniel 7,25, e proferirás palavras contra o Altíssimo, e destruirás os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles, quem? Os santos do Altíssimo, serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Essa expressão tempo, tempos e metade de tempo, no calendário judaico corresponde a 3 anos e meio. Em outras palavras, 1.260 dias, que corresponde a 3 anos e meio ou 42 meses no calendário judaico. Então, o que nós temos aqui do ponto de vista histórico é a figura do rei Seleucida, Antíoco IV Epífanes, lutando para destruir a fé judaica, lutando contra os judeus. Nós temos aqui mais uma referência a Antíoco IV Epífanes. Vamos lá, Daniel 8, versículo 9. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército dos céus. O exército dos céus aqui é uma referência aos judeus. E alguns dos exércitos e das estrelas aqui é uma referência aos judeus, aos santos, deitou por terra e os pisou. A referência histórica aqui é ao massacre de Antíoco contra os judeus. Historicamente, Antíoco IV Epífanes fez muito sangue ser derramado ali em Israel. Versículo 11. E se engrandeceu até o príncipe do exército. A referência histórica aqui é a Onias III, que era o sumo sacerdote na época e foi morto. E por ele foi tirado o contínuo sacrifício. Contínuo sacrifício aqui eram os sacrifícios de todos os dias que se ofereciam de manhã e à tarde, às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Antíoco Epífanes, meus queridos, ele procurou, como eu já falei, destruir o judaísmo. Flávio José foi quem nos diz isso. Todos os estudiosos, todos aqueles que estudam de fato a Bíblia Sagrada, que procuram ver uma correlação histórica, eles veem aqui Antíoco Epífanes. E o exército, por exército entendemos aqui os judeus, lhe foi entregue a quem? Antíoco, com sacrifício contínuo. José ele vai nos dizer que Antíoco Epífanes profanou, colocou porca para ser oferecida e obrigou muitos judeus a comerem carne de porco. O terceiro livro de Macabeus, o quarto livro de Macabeus, também vai nos dizer isso. Se não me falha a memória, tanto o primeiro livro de Macabeus como o segundo também diz a mesma coisa, que o altar de Jeová foi profanado. Antíoco, entre as suas profanações, ele mandou que se colocasse porco ali e se oferecesse. Porco é o animal mais imundo para a fé judaica, para os judeus. Então Antíoco não só mandou oferecer porco, mas obrigou que muitos judeus comessem carne de porco. Então a referência aqui é a isso. E o exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo, por causa das transgressões. O autor aqui, Daniel, ele está explicando que tudo isso aconteceu com Israel por causa das transgressões de Israel. Foi por causa da desobediência de Israel que o inimigo teve poder sobre a nação. E lançou a verdade por terra, e fez isso e prosperou. Antíoco Epífanes, ainda de acordo com o livro de Macabeus, de acordo com José, de acordo com todos aqueles que estudam a história, eles vão nos dizer que Antíoco, ele procurou de todas as formas exterminar o judaísmo. Ele mandou rasgar e queimar todos os escritos sagrados.
Se ele soubesse que alguém numa casa tinha um escrito sagrado, ele mandava queimar. E ainda matava quem defendesse o judaísmo. Isso aí está na história, você pode ler no primeiro livro de Macabeus, segundo livro de Macabeus, quarto livro de Macabeus, terceiro livro de Macabeus, você pode ler, você pode ver na história. Flávio José também conta isso, que houve de fato a perseguição de Antíoco IV Epífanes contra os judeus, e a profecia de Daniel ela encontra um cumprimento primário ali em Antíoco IV Epífanes. Vou ler aqui mais uma referência sobre Antíoco IV Epífanes para você. Vamos lá. Daniel 9 e 29, 26. E depois dessas 62 semanas será tirado o ungido, Mashiach em hebraico, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, por príncipe que há de vir, nós temos aqui uma referência a Antíoco IV Epífanes. Não se refere aqui a Jesus Cristo, tampouco o Messias aqui é Jesus Cristo, apesar de que nós temos versões que colocam Messias com M maiúsculo, querendo nos induzir a ver aqui Jesus Cristo, mas não é. O Messias aqui não é Jesus Cristo. Historicamente falando, o Messias aqui, no hebraico é Mashiach, é Antíoco IV Epífanes, que foi morto depois das 62 semanas. O príncipe que há de vir também aqui não é outro senão Antíoco IV Epífanes. Prossigamos. Destruirá a cidade e o santuário. Antíoco fez isso, destruiu o santuário de Jerusalém e a cidade de Jerusalém. E o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então estão determinadas assolações. Prossigamos. E ele firmará um concerto com muitos. Ele quem? Antíoco IV Epífanes. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Noutras versões diz na última semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Antíoco fez isso. Na última semana do calendário profético aqui de Daniel, Antíoco ele não só perseguiu os judeus, mas ele suspendeu os sacrifícios. Ele procurou, como eu já falei, destruir a fé judaica. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Eu quero fazer aqui uma leitura alternativa para os senhores e senhoras na versão grega dos 70. A versão grega dos 70, ela tem uma leitura bem interessante no que nós lemos. Eu vou ler aqui para os senhores, para vocês verem um pouco a diferença do que nós lemos aqui a partir do texto hebraico, e agora nós vamos ler no texto da Septuaginta. O que é que diz? E depois das 77 e 62 semanas será removida uma unção, ou seja, ungido, e não existirá. E um reino das nações, aqui ele está falando do reino dos Seleucidas, destruirá a cidade, cidade de Jerusalém, assim como o santuário, santuário de Jerusalém, e com o ungido, como eu já falei aqui, é Onias 3, e virá a sua consumação com fúria até o tempo da consumação. Com guerra será guerreado. Versículo 27, e a aliança prevalecerá para muitos quem? Para muitos judeus. E regressará de novo. Antíoco fez isso, depois que ele fez uma aliança com os judeus, ele regressou de novo e será reconstruída em largura e comprimento. O que? A cidade de Jerusalém. Conforme a consumação de tempos e tempos de 77 tempos e 62 anos, até o tempo da consumação da guerra, também a desolação será removida. Quando a aliança prevalecer durante muitas semanas, e no fim da semana cessará o sacrifício e a libação. E no templo, uma abominação das desolações, aqui é o que eu já me referi antes. Antíoco mandou erigir não só um altar a Zeus, mas mandou sacrificar porcos. Existirá até a consumação, e uma consumação será dada pela desolação. Vocês veem que a leitura, segundo o texto da Septuaginta, ela é um tanto diferente e mais extensa, mas por que eu fiz questão de ler para vocês?
Para que vocês entendam o seguinte, que a Septuaginta, ela, quando foi traduzida, ela foi traduzida a partir do ano 285 da era antes de Cristo, a pedido do rei Ptolomeu. E nessa leitura da Septuaginta, fica claro que os 70 eles estavam não só traduzindo, mas interpretando o texto hebraico. E nessa interpretação, os 70 eles estavam nos dizendo que aquilo que Daniel 9, 27, ou 26, 27 está falando o quê? Das guerras travadas entre Antíoco e os judeus. A leitura, conforme nós temos na Septuaginta, em Daniel 9, 26, 27, nos remete aos dias de Antíoco IV Epífanes. É bom que todos aqueles intérpretes da escatologia tenham em mente não somente o lado profético, mas também o lado histórico. Quando nós vamos estudar um assunto como esse, queridos, nós temos que levar em conta todos os lados. Nós não podemos simplesmente abrir a Bíblia Sagrada e interpretá-la de acordo com a nossa denominação. Eu não posso simplesmente abrir a Bíblia Sagrada e fazer uma exegese ou uma exegese, conforme queira, porque eu quero até abrir um parêntese para falar aqui uma coisa. Ainda que nós dizemos que não fazemos exegese, mas a verdade é que todo teólogo, ou para mais ou para menos, ele faz uma exegese. Tá bom? Mas o que eu estou falando aqui? Nós não podemos fazer uma exegese ou uma exegese sem levar em conta aquilo que diz a história. Nós não podemos interpretar a Bíblia Sagrada sem dar uma olhada na história. Nós não podemos interpretar a Bíblia Sagrada de forma cega, apenas com os olhos da nossa denominação. Nós também não podemos descartar tudo o que diz as outras denominações, porque todas elas colaboram, ou para mais ou para menos, para a nossa compreensão. Ok? Então eu trouxe para vocês, até agora, apenas o ponto de vista histórico sobre o livro de Daniel. Tendo em mente isso, agora eu vou partir para lhes apresentar o ponto de vista profético. O Dr. Russell Norman Champlin, ele, ao passar pelo livro de Daniel, ele faz uma dupla interpretação. Primeira, interpretação histórica, como eu já lhes dei. Segunda, interpretação profética. Ele vê historicamente Antíoco IV Epífanes e profeticamente o Anticristo. Professor, explique melhor. Simples, queridos. Tudo o que Antíoco fez, tudo o que Antíoco desenvolveu, ele desenvolveu na qualidade de um protótipo, de um tipo do Anticristo. Na verdade, quando nós lemos o livro de Daniel, em todas as passagens que eu mostrei para vocês, para que você tenha uma melhor compreensão do livro de Daniel, eu lhe aconselho, quando você for ler agora o livro de Daniel, olha, quando você lê Daniel 7 e 8, e Daniel 8, 9 a 12, e quando você lê Daniel 9, 26 e 27, e quando você lê Daniel capítulo 11, versículos 21, 36 e 45, leia sob uma dupla ótica. Tenha em mente, em primeira mão, que nós temos aí as lutas de Antíoco IV Epífanes contra os judeus, mas também não esqueça que nós temos aí uma luz para o futuro, para o Anticristo. Professor, mas o profeta Daniel, ele tinha em mente o Anticristo? Eu não posso lhes dar uma resposta a partir de um olhar conservador. Vejam bem, se eu creio que o livro de Daniel foi escrito realmente na Babilônia por Daniel, então qual é a resposta sensata? Eu só posso lhe dizer que Daniel profetizou sobre a vinda de um rei ímpio que tentaria acabar com a fé judaica.
E uma resposta mais sensata que eu posso estar lhe dizendo, eu estou aqui considerando apenas o ponto de vista conservador sobre o livro de Daniel. Seria o quê? Que historicamente a profecia de Daniel já teve um cumprimento nas perseguições de Antíoco IV Epífanes contra os judeus e profeticamente para o futuro ainda aguarda um cumprimento final. Nós vamos ter ainda uma perseguição do anticristo, não só contra o povo judeu. Por povo judeu aqui eu estou me referindo aos judeus piedosos que aceitarão a Jesus Cristo. Esses judeus que um dia em massa aceitarão a Jesus Cristo, eles se tornarão igreja, ok? E, em outras palavras, o que nós temos do ponto de vista profético ali, aqui em Daniel, é as perseguições do anticristo contra o povo de Deus, que é a igreja. O que nós temos do ponto de vista profético é as perseguições do anticristo contra a igreja. Professor, mas eu fui ensinado que o livro de Daniel não faz referência à igreja. Eu também fui ensinado. Professor, mas a escola dispensacionalista, os pré-tribulacionistas, eles dizem que o livro de Daniel não faz nenhuma referência à igreja. Historicamente, não. Historicamente, os santos aqui perseguidos no livro de Daniel, de fato não são cristãos. Historicamente, quem é que foi perseguido ali por Antíoco? Foram cristãos? Não, os cristãos ainda não existiam. Antíoco, como eu já falei, reinou entre 175 a 163 antes de Cristo, no segundo século. Então o cristianismo ainda não existia. Então, do ponto de vista histórico, a igreja não está no livro de Daniel. Só que, do ponto de vista profético, está. Foi isso que o autor do Apocalipse viu. Foi assim que o autor do Apocalipse olhou para Daniel e fez uma reinterpretação. Paulo, ele leu o livro de Daniel e ele reinterpretou. Para o apóstolo Paulo, os santos no livro de Daniel são os cristãos. Para o apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse, quando ele leu o livro de Daniel, os santos ali perseguidos são os cristãos. Apocalipse capítulo 13, versículo 7 diz: "E a besta que subirá do abismo perseguirá os santos e os matará, perseguirá as duas testemunhas, fará guerra contra os santos." Quem são os santos no livro de Apocalipse? Os santos no livro de Apocalipse são cristãos, é a igreja, é o corpo de Cristo. Não são judeus, é a igreja. E muitas passagens que você lê ali no livro de Daniel sobre a besta perseguindo os santos, você vai entender que o Apocalipse ele está usando o livro de Daniel. E ao você ver isso, tenha em mente que o autor do Apocalipse ele está reinterpretando o livro de Daniel. Antes de Jesus Cristo vir, os santos do Altíssimo estavam na nação de Israel. Antes de Jesus Cristo vir, todas as profecias do Antigo Testamento que diziam respeito a um rei ímpio perseguindo aos santos estavam conectadas ao povo judeu. Antes de Jesus Cristo vir, é bom que você entenda isso. O livro de Daniel era interpretado olhando para a perseguição que Antíoco fez contra os judeus. Professor, eu não sabia disso, pois agora você está sabendo. Antes de Jesus Cristo vir ao mundo, antes de chegar à interpretação cristã, você me pergunta como é que o livro de Daniel era interpretado? Era interpretado sob um viés judaico. Os judeus sempre viram aqui as perseguições de Antíoco IV Epífanes contra os judeus. Eram assim que os discípulos viam, era assim que Jesus Cristo via, era assim. Professor, mas Jesus Cristo falou: quando virdes a abominação da desolação no lugar santo, quem lê, entenda. Conforme diz o Daniel, Jesus Cristo não estaria ali jogando para o futuro as profecias de Daniel.
estaria sim fazendo uma reinterpretação. Jesus Cristo, ele sabia muito bem que o seu povo, os judeus, eles tinham sido perseguidos por Antíoco. Jesus Cristo, como um bom rabino, como um bom mestre, ele conhecia a interpretação judaica, querido. Jesus Cristo, ele sabia como é que o livro de Daniel era interpretado nas escolas rabínicas. Jesus Cristo, ele não ignorava que Antíoco perseguiu os judeus. Jesus Cristo, quando ele lia o livro de Daniel, tal como Flávio Joséfo, tal como Fílon de Alexandria, ele não ignorava que Daniel teve um cumprimento histórico ali nas perseguições de Antíoco IV Epífanes. O que você precisa saber é que as profecias, elas não se confinam apenas a um acontecimento. Isso eu já mostrei em outro vídeo. Depois eu farei um vídeo específico sobre isso, sobre o cumprimento das profecias em mais de um acontecimento. O fato de o livro de Daniel ter tido um cumprimento ali nos dias de Antíoco não elimina um outro cumprimento para o futuro, e foi assim que Jesus Cristo viu, e foi assim que a igreja primitiva viu, foi assim que os padres, os primeiros padres da igreja viram, é assim que muitos estudiosos têm visto a questão, é assim que Russell Norman Champlin, um grande erudito que passou aqui pelo Brasil e escreveu, viu as coisas. Que nós temos aqui no livro de Daniel, levando em conta que o livro de Daniel é uma profecia, então nós temos que trazer aqui uma dupla referência. Historicamente nós temos Antíoco IV Epífanes e profeticamente o Anticristo. Historicamente nos santos nós vamos ter aqui os judeus, historicamente Antíoco, e profeticamente nós vamos ter nos santos, combinando com o que diz Apocalipse, os cristãos. Profeticamente não é mais Antíoco, mas o Anticristo. Eu espero aqui ter deixado bem claro o nosso posicionamento. Espero que você tenha gostado da explicação, não só gostado, mas entendido. Se você vai concordar ou não, é um direito seu. Se você vai concordar ou não, é um direito seu. Agora eu quero lhe dizer o seguinte: qualquer um que fizer um estudo minucioso, aprofundado das profecias do livro de Daniel, não vai falar diferente do que eu estou lhe falando. Não vai. Apenas eu quero aqui lhe falar uma coisa. Aqueles que veem no livro de Daniel o papado, eles estão muito equivocados. Aqueles que veem na expressão um tempo, tempos, metade de um tempo, como se fizesse referência ao domínio papal de 1200 anos que eles criaram, que é a escola historicista, na verdade não tem fundamento. Em outro vídeo a gente vai refutar isso bem detalhado, apenas eu estou dando um toque para vocês. Há algumas igrejas seitas que pregam que Daniel estava falando da perseguição do Papa contra os santos, contra cristãos. Na verdade, Daniel não estava falando sobre isso. E quando nós vamos para a história, não combina. Não tem como nós vermos aqui o papado. Não tem como você ver na besta, no pequeno chifre, o papado. Não tem. Isso aí é uma interpretação rancorosa que foi criada contra a Igreja Católica. Veja bem, eu não sou católico. Eu não sou católico. Mas o fato de eu não ser católico, entendo eu que não me dá o direito de ter que ver aqui o catolicismo. O fato de eu não concordar com certos dogmas da Igreja Católica não me dá o direito de agora extrair uma visão rancorosa contra a Igreja Católica, porque isso é uma visão rancorosa. É uma visão rancorosa. Dizer que o chifre pequeno, ali no livro de Daniel, é a Igreja Católica, é o papado, isso não passa de uma visão rancorosa.
Repito, não passa de uma visão rancorosa. Professor, você está defendendo a Igreja Católica? Nem defendendo e nem acusando. Não tenho, no momento, razão para isso. Estou agindo aqui como um acadêmico. Ok? Eu estou me esforçando para agir como um acadêmico. Se fosse a Igreja Católica, eu lhe diria com toda certeza que era a Igreja Católica. Mas do ponto de vista histórico, a ponta pequena, o personagem que aparece perseguindo os santos no livro de Daniel é Antíoco IV Epífanes. E se você quer ver aqui de um ponto de vista profético, então você vai ter que ver aqui no futuro o anticristo. Na ponta pequena você vai ver o anticristo perseguindo os santos da igreja. Aquele que fará aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, é uma referência histórica antiga, conforme já falei, e profeticamente a o anticristo. O anticristo, ele virá e será aceito pelos judeus. Ele edificará o templo de Jerusalém. Ele enganará os judeus. Os judeus o receberão, pensando que ele é o verdadeiro Cristo. O anticristo, ele chegará um momento que ele abolirá todos os sacrifícios em Israel. Chegará um momento que ele perseguirá aqueles de Israel que se tornarão cristãos. Chegará um momento que ele fará isso. Chegará um momento que o anticristo, ele perseguirá a igreja, queridos. Por isso é que eu resolvi fazer o vídeo em etapas, ou melhor, o estudo sobre o anticristo em etapas, porque vocês percebam que a escatologia ela é um terreno muito minado e não é fácil de a gente transmitir o assunto, mas eu espero que eu esteja conseguindo transmitir e você esteja entendendo. Nós vamos ficar aqui com o nosso estudo e o nosso próximo estudo será o anticristo no livro de Apocalipse. Ok, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo o sempre. Amém.